Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos juntos pela última vez nesse trimestre, nessa série do Evangelho de Marcos, para estudarmos a lição da nossa escola sabatina. E hoje a gente vai mergulhar no nosso último tema, que é o capítulo 16, finalizando aqui o Evangelho de Marcos, para explorar aquele que é talvez o maior evento da nossa esperança, que é a ressurreição de Jesus. E a gente vai tentar fazer isso de uma forma mais detalhada possível, de uma forma cativante, que provoque reflexão. E se você está buscando entendimento sobre esse evento central da fé cristã, pode ter certeza que você veio ao lugar certo. Então, se prepare para uma jornada que vai desde o túmulo vazio até a grande comissão dada por Jesus até os seus discípulos, tá certo? Fica aqui com a gente que o nosso estudo está só começando. Antes da gente mergulhar no nosso estudo, eu quero convidar você que não é inscrito no nosso canal a fazer isso agora. Já clica aqui no botão embaixo em se inscrever, assine as notificações, clica no sino, porque aí você fica por dentro das coisas que vão sendo publicadas aqui no canal. A gente tem todos os sábados o estudo da lição da Escola Sabatina, mas além disso, às sextas-feiras, nós temos sempre um estudo inédito, nas sextas-feiras à noite, um estudo inédito sobre a Bíblia. Atualmente a gente está estudando a história de Deus, a teologia bíblica, sobre a história da redenção, a história de Deus, a sua história, e aí a gente faz isso juntos todas as sextas-feiras estudando um livro específico da Bíblia, tá certo? Nós já estamos nos livros proféticos agora, estudando agora o livro de Isaías, de Jeremias e por aí vai, até chegar em Daniel e finalizando com os profetas menores para no ano que vem a gente começar a estudar o Novo Testamento. Então você não pode ficar de fora dessa oportunidade de estudar a Bíblia. Tá certo? Vamos agora então para o nosso estudo dessa semana, o último estudo da lição do Evangelho de Marcos. E, como você deve ter percebido, o Evangelho de Marcos ele é um evangelho um tanto quanto curto, né? E provavelmente ele é o mais antigo dos evangelhos, porque nele Marcos relata a vida, a morte, a ressurreição de Jesus de uma maneira muito direta, muito envolvente, com muito frescor, né? Como alguém que de fato acabou de vivenciar aquilo, está relatando o seu testemunho em relação àquilo que ele viu. E durante as últimas 12 semanas, os últimos 12 episódios, nós estudamos sobre quem é Jesus, seu ministério, seus ensinamentos, seus milagres, e agora a gente chega no clímax da história, que é a ressurreição. E esse evento, ele é de fato a pedra angular da nossa fé, porque toda a nossa fé está baseada no fato de que Jesus não só morreu por nós, mas ele ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Então entender esse evento traz para a gente uma perspectiva renovada sobre o propósito e o poder de Cristo para todos nós. Sem a ressurreição, toda a nossa fé estaria comprometida. Mas graças a esse milagre, nós temos esperança, nós temos certeza da vida eterna. E primeiramente nós vamos falar sobre a cronologia da ressurreição de Jesus e por que as mulheres que foram ali ao túmulo naquela manhã de domingo ficaram tão espantadas, né? Quando você chega lá no Evangelho de Marcos, você vai ler que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e uma mulher chamada Salomé, elas foram ao túmulo onde Jesus estava sepultado para poder ungir o corpo de Jesus, né? E essas mulheres, elas eram discípulas devotas e estavam determinadas a completar o ritual de sepultamento, porque elas não tiveram tempo de fazer isso na sexta-feira, porque já estava perto do pôr do sol. Jesus foi sepultado às pressas antes que o sábado chegasse, e agora elas vêm até o túmulo para poder complementar esse ritual de morte, de sepultamento ali. E a jornada delas até o túmulo revela pra gente muito sobre a coragem e devoção daquelas mulheres. Elas se levantam cedo, enfrentam os seus medos, seguem até o túmulo, todas movidas ali por um profundo amor e respeito que elas tinham por Jesus. Num tempo em que as mulheres eram frequentemente marginalizadas, colocadas à parte da sociedade, essas seguidoras de Jesus demonstraram assim uma fé e uma devoção inabaláveis. E quando elas chegam até o túmulo, elas encontram a pedra removida e alguém vestido com uma roupa muito branca, muito brilhante, que diz para elas: olha, vocês estão procurando Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. Ele diz isso lá no verso 6 do capítulo 16. E esse personagem, identificado como um anjo nos outros evangelhos, anuncia a grande boa nova da ressurreição. Ele transforma a expectativa de tristeza e luto daquelas mulheres em uma surpresa de alegria. Você imagina a mistura de emoções que elas devem ter sentido. Elas estavam ali com medo, com espanto, com desesperança, com tristeza.
o luto. E agora tudo isso é transformado em alegria, em esperança, em felicidade. A mensagem do anjo foi clara e foi direta. Olha, Jesus não está mais morto, ele está vivo. A ressurreição de Jesus, ela é sim o evento central do cristianismo. Como eu disse, Paulo vai dizer exatamente isso, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Por quê? Porque a ressurreição justamente confirma tudo aquilo que se diz a respeito de Jesus, de que ele é o Filho de Deus, de que ele veio em carne e morreu por nós como sacrifício perfeito, e por causa dessa perfeição ele ressuscita. Então imagina, se ele não ressuscitou de verdade, o que adianta a gente pregar sobre qualquer coisa? Acabou todos os argumentos da fé cristã. Então, esse argumento da ressurreição de Jesus, ele valida todos os ensinamentos que Jesus deu. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá, mas terá vida eterna. Sem essa base, a nossa fé é inútil. A gente está acreditando numa historinha. Então, a ressurreição ela não é apenas um milagre isolado, ela é a culminação de todo o plano da salvação, porque é a ressurreição que prova que Jesus venceu a morte, e ele só venceu a morte porque ele venceu o que causa a morte, que é o quê? O pecado. E ao vencer o pecado, o que ele está fazendo é nos oferecendo a esperança da vida eterna, de uma vida sem pecado. E esse é um evento que transcende tempo, espaço, ele impacta a vida de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. A cada ano, cristãos ao redor do mundo celebram este evento com uma fé renovada, com gratidão, se lembrando do sacrifício supremo que Jesus fez por cada um de nós. Então, vamos refletir sobre o impacto da ressurreição na vida dos discípulos. Pedro, ele, por exemplo, tinha negado Jesus 3 vezes, ele estava cheio de remorso, cheio de tristeza por aquilo que ele havia feito. Negado Jesus no momento onde Jesus mais precisava dos seus fiéis discípulos. No entanto, o anjo, ele diz para as mulheres, olha, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Aquele anjo, ele especificamente cita o nome de Pedro. Por quê? Talvez porque Pedro não se considerasse mais discípulo. Jesus ele faz questão de mencionar Pedro, mostrando que ele ainda tinha um lugar entre os seus seguidores. Isso ensina pra gente sobre o perdão, porque a ressurreição é sobre isso. A ressurreição é sobre Jesus morrendo por nós e ressuscitando para nos garantir o efeito do seu perdão. Pedro ele se sentia perdido, ele estava envergonhado, e aqui ele recebe uma nova chance. A ressurreição de Jesus traz exatamente isso, ela traz reconciliação, restauração de relações quebradas. E esse ato de graça e de misericórdia demonstra exatamente isso, o amor incondicional de Jesus pelos seus discípulos, mesmo quando estes falham. Mesmo quando nós falhamos, nós temos chance de reparação por causa que Jesus morreu e ressuscitou da morte. O perdão de Jesus a Pedro é um poderoso lembrete de que, independentemente dos nossos erros, sempre existe uma oportunidade de redenção, de recomeço. Assim como Cristo ressuscitou da morte, nós podemos ressuscitar da nossa vida de pecado. E um outro ponto interessante é como é que a ressurreição de Jesus ela foi recebida pelas autoridades, pelo povo. Lá em Mateus a gente lê sobre a tentativa dos líderes religiosos de tentar encobrir a ressurreição. Eles subornam os guardas do túmulo para dizer que os discípulos roubaram o corpo. Eles fazem todo tipo de coisa para esconder o que havia acontecido. E essa conspiração destaca justamente a resistência à verdade. Aquela tentativa de coração duro de tentar suprimir a mensagem do evangelho. Mesmo diante de evidências claras, ainda existiam aqueles que preferiam negar a verdade a aceitá-la. E isso lembra pra gente que a verdade do evangelho muitas vezes enfrenta esse tipo de oposição, mas também lembra a gente que a verdade sobre quem Deus é, sobre o que Cristo fez, sempre irá prevalecer, mesmo que as pessoas aceitem ou não. A ressurreição de Jesus, ela desafia todas as tentativas humanas de suprimirem a verdade divina. Ela é um testemunho incontestável do poder de Deus e do triunfo de sua vontade sobre qualquer tipo de oposição. Ao longo da história, muitos têm questionado e tentado refutar a ressurreição de Jesus. Só que, no entanto, a evidência bíblica e histórica ela é muito robusta. Você tem, por exemplo, testemunhas oculares, como os discípulos, e mais de 500 outros personagens, conforme é relatado lá em 1 Coríntios 15, verso 6, confirmaram que Jesus apareceu vivo após a sua morte ter sido confirmada. E essas testemunhas, elas dedicaram suas vidas à propagação dessa verdade, muitas vezes enfrentando perseguição e morte. Então imagina, que mentira, que pegadinha é essa que vale a pena você morrer por ela? A dedicação e sacrifício dessas primeiras testemunhas são um poderoso testemunho da veracidade da ressurreição.
Para que eles vão arriscar suas vidas por algo que eles sabiam que era mentira? Não faz sentido, nenhum personagem faz isso. Algo que é muito forte no nosso coração é o senso de preservação. A gente, na verdade, mente para sobreviver e não para morrer. Eu vou enganar alguém para propositalmente morrer? Não faz sentido, eu não tenho nada a ganhar com isso. Então, a coragem e a fé dessas testemunhas inspiram a gente para que nós sejamos mais firmes na nossa própria fé, mesmo diante de adversidades. Agora, e hoje? O que a ressurreição de Jesus significa para nós no nosso contexto prático do nosso dia a dia? Lá em Colossenses, no capítulo 2, verso 12, Paulo ele escreve que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos em novidade de vida. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a grande esperança que nós como cristãos temos é que Jesus nos chama a viver de acordo com aquilo que ele ensinou. E o que ele ensinou? Ele ensinou que a morte não é o fim. Ela é apenas o começo de uma nova vida. A ressurreição, de fato, ela nos convida a uma vida de transformação, ou seja, a gente morre para a vida que nós vivíamos antes, para uma vida de pecado, e nós abraçamos uma nova vida de justiça, de amor, de serviço. É isso que acontece cerimonialmente quando a gente batiza. Nós morremos, afogados, digamos assim, para uma vida de pecado, e ressuscitamos, nós saímos da água, assim como Jesus saiu do túmulo, nós saímos para uma nova vida, para uma vida restaurada. A ressurreição ela nos dá um propósito maior do que nossas antigas vidas. Ela nos inspira a vivermos com integridade, com compaixão. E ela nos lembra que nós temos um destino eterno com Deus. Um destino que deve moldar as nossas ações e cada decisão diária que nós tomamos. Além disso, a ressurreição de Jesus nos desafia a proclamarmos o Evangelho. Lá em Marcos 16, verso 15, o evangelista vai dizer que Jesus ele fala basicamente o seguinte, ele dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, ou seja, falem das boas novas, falem do que vocês testemunharam. E essa grande comissão, esse comissionamento, essa ordem de Jesus aos seus discípulos, ela não é apenas para aqueles discípulos do primeiro século, ela é para todos nós. Todos nós devemos ser testemunhas vivas desse poder transformador que Jesus garantiu ao morrer e ressuscitar. A nossa missão é levar essa mensagem de esperança, de amor, de salvação a todos os cantos do mundo. Você pode fazer isso pessoalmente, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu conhecido na escola, para os seus amigos do futebol, para suas amigas lá do salão de cabeleireiro. Você pode também compartilhar literatura com outras pessoas, falar ativamente de Jesus com outras pessoas. Você pode fazer, por exemplo, o compartilhamento de vídeos como esse, de outras pregações, de outras mensagens, enviando o link para essas pessoas e falando que Jesus tem uma vida melhor para cada uma delas. Cada um de nós tem um papel único para desempenhar na divulgação do Evangelho. Pode ser através de palavras, podem ser ações que vão levar a oportunidades de falarmos mais e mais, mas todos nós somos chamados a refletir o amor de Cristo em tudo aquilo que nós fazemos. A grande comissão lembra para a gente da responsabilidade que todos temos de compartilhar a boa nova com o mundo, de mostrar através das nossas vidas a diferença transformadora que Jesus fez, não só ao ressuscitar lá do seu túmulo, mas de ressuscitar nos nossos corações, de nos trazer a oportunidade de ressuscitarmos de uma vida morta nos pecados. Ao concluir o nosso estudo aqui, eu quero refletir sobre a mensagem de Jesus para nós. Nós passamos aqui 12 semanas, e essa é a 13ª semana, estudando sobre esse evangelho, sobre esse testemunho a respeito da vida de Jesus. E o que a gente pode, no fim, resumir é que Jesus nos chama a crer na sua vida, na sua morte, e especialmente na sua ressurreição, para que, ao vivermos essa certeza de que ele vencerá a morte, nós temos coragem para enfrentar os desafios da vida, a vivermos os princípios que ele ensinou no seu ministério, na sua vida, porque não precisamos temer a morte, assim como ele não temeu. Nós sabemos que nós temos um Salvador que está vivo, e não só ele está vivo, como ele está lá no céu, intercedendo por nós a cada dia. A ressurreição, ela só nos motiva, e nos motiva a viver com propósito, com paixão pela pregação do Evangelho, sabendo que a nossa fé está firmada em algo que é uma verdade inabalada. Nos lembra que não importa quão difícil seja a jornada, nós temos a promessa de uma vitória final em Cristo. Cristo venceu a morte. A certeza da ressurreição nos dá essa confiança necessária para perseverar na nossa caminhada de fé, mesmo diante de provações que possam significar morte. Agora, vamos também considerar o impacto da ressurreição na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, no lugar onde nós expomos as nossas crenças, ou seja, como seguidores de Cristo num aspecto coletivo, como seu corpo,
todos nós somos chamados a vivermos nessa comunidade que apoia uns aos outros, que espalha o amor de Deus primariamente entre o próprio corpo e secundariamente o corpo vivendo em prol do restante do mundo, espalhando o amor de Deus. A ressurreição ela dá pra gente um modelo de como devemos tratar uns aos outros, com perdão, com compaixão, oferecendo graça, oferecendo oportunidade de redenção. Assim como Jesus restaurou Pedro, por exemplo, nós devemos estar dispostos a perdoar e restaurar aqueles que erraram contra nós. A comunidade cristã ela deve ser um reflexo do amor e da redenção que nós encontramos em Cristo Jesus. Cada ato de bondade, cada gesto de amor são formas de manifestar a ressurreição de Jesus em nossas vidas diárias. Nós devemos ser exemplos vivos da transformação que Cristo opera em cada um de nós. Quando nós refletimos sobre a grande comissão, devemos pensar em maneiras práticas de como podemos compartilhar a mensagem da ressurreição na nossa vida cotidiana. E isso pode ser feito através de um ato simples de bondade, oferecendo palavras de encorajamento, de conselho, um ombro amigo, até mesmo compartilhando o nosso testemunho pessoal de como Jesus transformou nossa vida do pecado para a vida real. Cada um de nós tem uma história única de fé que pode inspirar e encorajar outros a buscarem o relacionamento mais profundo com Deus, abrindo os seus ouvidos, abrindo o seu coração para o verdadeiro testemunho do Evangelho. A ressurreição ela nos chama justamente a sermos luz no mundo, para trazermos esperança onde existe desespero, para compartilharmos a alegria da salvação com todos ao nosso redor. E por fim, lembre-se de que a ressurreição ela é uma promessa de renovação contínua. A cada dia nós somos chamados a morrer para o pecado e ressuscitarmos para uma nova vida em Cristo. E essa é uma jornada contínua, diária. É uma jornada de crescimento espiritual, onde a cada dia nós somos moldados e transformados mais e mais à imagem de Jesus. A ressurreição, ela nos chama a vivermos uma vida de esperança, sabendo que independentemente dos desafios que nós enfrentamos, nós temos a promessa de uma eternidade ao lado de Deus por causa do que Cristo fez por nós. Por isso nós devemos nos comprometer a vivermos de acordo com os valores do reino de Deus hoje, buscando a justiça hoje, amando a misericórdia, caminhando humildemente com o nosso Deus lado a lado, buscando sermos cidadãos reais do seu reino de justiça. Então, eu espero sinceramente que esse último estudo do trimestre tenha tocado o seu coração, fortalecido a sua fé e que você tenha tido uma ótima jornada no Evangelho de Marcos durante esses 3 meses. Eu te peço encarecidamente mais uma vez, se você foi abençoado por essa mensagem, se você foi tocado, inspirado de alguma forma, não se esqueça, deixe o seu joinha, abençoe a gente com o seu curtir, porque isso influencia os algoritmos do YouTube a compartilharem esse vídeo com outras pessoas. E você pode também, de forma intencional, individual, compartilhar o link desse vídeo com outras pessoas através do seu grupo de YouTube, através do seu grupo no Facebook, através dos seus contatos, enfim. Você pode clicar aqui embaixo onde tem uma setinha para a direita escrito compartilhar, vai gerar o link, você copia esse link, manda para outra pessoa e aí as pessoas vão ter o acesso direto a esse vídeo, a essa mensagem. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber a cada dia, a cada semana, mais conteúdos que edificam e inspiram você e te fazem crescer, não só em graça, mas também em sabedoria, tá certo? E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Até a próxima semana, onde a gente vai estudar um novo tema, um tema no Evangelho agora de João, tá? Não vai ser verso a verso, que nem a gente fez mais ou menos aqui no Evangelho de Marcos, mas vão ser os grandes temas do Evangelho de João. Então a gente vai continuar aqui nos ensinamentos de Jesus, no ministério de Jesus. Vai ser com certeza mais 3 meses serão ali de bênção, com certeza estudando a vida e os temas dos ensinos de Jesus. Então que Deus abençoe você, que a sua graça habite abundantemente o seu coração e que a ressurreição de Jesus não seja apenas um evento histórico, mas seja uma realidade viva e ativa na sua vida hoje. Cada vez que você enfrentar dor, perda, morte, lembre-se de que a ressurreição nos promete um futuro onde todas as lágrimas serão enxugadas e todas as feridas serão curadas. Tá certo? Que Deus te abençoe. A gente se encontra na semana que vem para iniciarmos uma nova série, um novo estudo, e eu te espero lá. Um abraço. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.